comportamento desafiador em crianças vai além da rebeldia. O transtorno opositor desafiador ou transtorno de oposição causa impacto nos pais e também na infância. Eu vou conversar agora com a psicoterapeuta e professora da PUC-Rio, a Sandra Salomão. Bom dia, Sandra, tudo bem? Bom dia, Melina, tudo bem? Prazer estar aqui, obrigada pelo convite. Eu que agradeço a sua participação. Ô, Sandra, o que é o transtorno opositor desafiador ou transtorno de oposição? Então, essa manifestação do comportamento, né, de crianças e adolescentes, principalmente, né, eu não quero dizer que adultos também não se comportem dessa forma, mas ele foi classificado pela Organização Mundial de Saúde como um transtorno no sentido de que passa do grau de normalidade do que seria a gente chamar de uma falta de educação ou de... Uma rebeldia, né? Uma rebeldia, desobediência, né? A famosa malcriação, né? Depois até acho que a gente pode voltar a essa palavra, malcriação. Então ele é uma situação em que os pais têm muita dificuldade de lidar. Muitas vezes os pais e a família ampliada, né, avós, tios, etc. E muitas vezes a reação, até identificar que isso pode ser uma questão maior a ser tratada numa psicoterapia, ele recebe ou castigos muito grandes, né? Quer dizer, infelizmente alguns pais ainda utilizam o recurso de bater na criança, ou recursos, né, de castigos muito grandes, ou então fica-se naquela oposição de fazer todas as vontades e tentar fazer com que a criança atender, né, a essa situação de um modo, fazer de conta que nada está acontecendo, que também não é bom. Então, a primeira questão que você tem que identificar é se essa reação ela está uma reação muito exagerada, no sentido assim, a criança, inclusive, ela se perde, né? Ela se perde no controle e ela fica desorganizada. Então, essa é a questão. O que me chama a atenção é o fato desse transtorno de oposição ter um crescimento muito grande a ponto dele fazer parte, né, vamos dizer assim, da lista de dificuldades mentais, psíquicas da Organização Mundial de Saúde, tem uma classificação. Então, a gente sabe, né, que cada vez mais a organização, a desorganização das famílias é grande, a disfuncionalidade. E então, numa última conversa nova, eu falei da minha preocupação com o excesso de siglas, né? Sim. A outra coisa importante é que nesse tipo de comportamento da criança ou do adolescente tem uma implicação a relação com o outro. Isso é bem importante para fazer uma diferenciação, por exemplo, de quando alguém do espectro autista vive uma situação que é angustiante para o autista, para o portador de autismo, porque a questão é de organização dele, ele não consegue dar conta, ele com ele mesmo. E a questão do transtorno de oposição é que é realmente uma questão relacional, aparece muito nas relações. Agora, demora muito tempo para que você possa tratar uma criança ou adolescente que tem esse problema? Que aí quando começam a surgir os problemas de relacionamento, né, condutas, quando ele começa a ter condutas assim mais hostis, desafiadoras, agressivas, aí a partir do diagnóstico, a cura, tem cura ou não tem, ou tem controle só? Melinda, olha só, eu não gosto de trabalhar com a ideia de doença e cura, até falei para você nessa classificação, mas eu gosto sempre de poder compreender, além dessa questão patológica. Por isso que eu trouxe assim, o momento que a gente está vivendo, a organização das famílias. Então, esse é um processo que eu penso que não é só da criança. Sim. Mas que envolve a família toda, né? Os pais. Envolve a família toda. Ainda é algo que está se discutindo, do quanto tem de um componente genético, de maior irritabilidade, de maior sensibilidade, maior dificuldade de lidar com a frustração, porque esse
é o ponto, o gatilho, né, a frustração, mas eu acho que é um processo de todo mundo aprender a como lidar, inclusive a própria criança ou o próprio adolescente, porque você vai precisar trabalhar com mais reforço, acentuar as formas mais positivas de lidar com a situação, né, de como que criar alternativas junto, porque todas as pessoas, quando uma pessoa tem dificuldade, é melhor lidar com as dificuldades, vamos dizer assim, em conjunto do que sozinho. Né? Então, se você tem a criança de um lado, o adolescente de um lado e os pais do outro, é como se você estivesse trabalhando com uma cisão familiar. Agora, se você pensar, todos temos esse problema, ou todos temos essa dificuldade, então vamos trabalhar juntos, pelo menos a criança ou adolescente também não se sente perdido sozinho. Estamos perdidos juntos e procurando uma solução juntos. Então, mas para te responder, então, saindo da questão da cura, mas indo para a ideia da gente a gente é capaz de desenvolver novos comportamentos e a gente é capaz de mexer naquilo que não é, vamos dizer assim, uma suscetibilidade que seria genético, hereditário, um componente que seria mais biológico. A gente vai poder trabalhar exatamente do que seria o aspecto mais social. Eu penso, inclusive, numa intervenção que não seria na criança, né? Eu já venho falando aqui outras vezes, o meu ponto de vista é sempre ajudar ao sistema, e quanto mais gente para ajudar, melhor. Eu acho que a família ali no CREA, pai, mãe, às vezes tem pai solo, mãe solo, traz avó, traz tia, e vai as intervenções na escola também. Você falou de escola, vai afetar, né? Como é que isso pode afetar a relação com os outros e o desempenho escolar? Essa criança ela não vai ter dificuldades apenas na família, vai ter dificuldades também na escola, na relação com os amigos. Ela pode, inclusive, ser uma criança que pode estar com uma possibilidade de sofrer um bullying, de receber apelidos. Mas ela vai ter dificuldade de aprendizado também, já que ela tem esse comportamento e ela, de repente, ela não consegue se sociabilizar, né? Ela não consegue ter... Não. A questão, não necessariamente a dificuldade do aprendizado, mas, por exemplo, a frustração de se sentir injustiçado, né? Que estudou, não tirou a nota que achava que ia ter, teve alguma situação que não chegou muito bem. Então, a questão é o ponto de sustentabilidade da frustração. E a reação muito exagerada a essa frustração, a argumentação, né, parece até que tem o exercício mesmo da inteligência da argumentação, e aí fica naquele jogo, né, de poder de quem é que vai cansar mais. Eu gosto muito de falar, quando eu falo com você, eu gosto muito de pensar não só nas pessoas que chegam no consultório, mas a maior parte das pessoas não chega ao tratamento, né? Sim. Então a gente escuta isso muito nos ambientes sociais, as pessoas ficam falando ou de filhos de amigos, ou na sua própria família, né? Agora, assim, sobre o tempo, né? Não é tão curto, porque eu acho que é um processo de aprendizagem de todo mundo, de como levar aquela situação, todos juntos, para um aspecto mais positivo de lidar com a dificuldade. Agora, Sandra, você falou não é curto, mas a gente fica pensando, umas pessoas, quem está de fora acha assim, é rebeldia, esse menino é mal educado, essa menina é mal educada. Então, qual seria? Será que as pessoas vão ter paciência? Quem está de fora vai ter paciência, assim como os pais, de acompanharem esse tratamento, e aí a mudança vai ser difícil, esse controle desse transtorno? Como é que a criança, você falou, vai sofrer bullying na escola? Tudo tem um processo e demora, né? Sofrer. Tem essa possibilidade, na medida que ele vai ganhar um apelido, estouradinho, a própria, dentro da escola, a estigmatização, ela muitas vezes acontece, né? Porque o professor tem que lidar com uma série de pessoas. Então, aquele aluno que vira a cadeira, faz... Agora, a questão também, vou falar uma outra questão importante, é você poder fazer o diagnóstico diferencial.
Agora, você falou desse fazer um tratamento diferenciado, né? Você reconhecer o que aquela criança está precisando, o que aquele adolescente está precisando. Mas um trauma, uma falta de atenção, um ambiente carregado de conflitos, isso tudo pode levar a esse transtorno? Piora, né? Olha só. Sempre tem um fator gatilho, né? Então, se você... As pessoas, todos nós nascemos com uma carga genética diferenciada, né? Nós somos mais sensíveis, inclusive os tipos de inteligência são diferentes, né? Então, você nasce, você tem aquele bebê, já desde bebê você percebe, você tem aquele bebê mais guloso, né? Você tem o bebê resiliente, né? Na situação de depressão pós-parto, o bebê é jogado no rio, no lixo, etc. Esse bebê sobrevive, né? Então, a gente não tem como negar que a criança ela já nasce com uma carga genética e uma forma de responder ao mundo e estimular o mundo. É muito difícil a gente já nasce, vamos dizer assim, no relacionamento. Não dá para dizer se é o bebê ou se é a família. Agora, é claro que o ambiente ele vai detonar. Por exemplo, uma criança que seja mais introspectiva, aquele bebê mais calminho, que dorme mais, etc, etc. Esse bebê criado numa família que grita, que berra, que entra um monte de gente, que vive um monte de gente, num lugar pequeno, esse bebê ele vai ser super estimulado. Esse bebê numa casa calminha, etc, etc, ele vai ser aquela criança calminha, etc, etc. Então, assim... A gente não pode mexer no que é imexível, certo? Então, a gente está falando muito sobre o ambiente, a ambiência. Eu diria, pensando no mundo ideal que não existe, mas desejável, que não só a família, mas que todas as pessoas desenvolvessem uma capacidade até de contenção, porque a paciência é que vai fazer com que o ambiente externo, essa criança, mude. Se ele se opuser a mim 1 milhão de vezes e eu conseguir ser continente 1 milhão de vezes mais isso vai mexer no comportamento dele. Agora, se ele for agressivo, você responder com agressividade, a tendência é piorar, né? Vai piorar. E a questão é que, ao mesmo tempo, pais e outras pessoas estão cuidando da sua vida, estão tendo os estresse de trabalho, o estresse do próprio relacionamento. Mas uma coisa que eu já aprendi na minha vida profissional e pessoal: dá mais trabalho fazer de conta que o problema não está acontecendo. Quanto mais enfrentamento e quanto mais responsabilização, mais as pessoas se fortificam. Inclusive os pais, avós, família, a escola ganham em autoestima para conseguir lidar com essa criança ou adolescente, e a criança ou adolescente sai do lugar de problema, de doença, eu diria, sai do lugar de doença para a gente tem essa dificuldade, vamos aprender a lidar. Porque assim, do mesmo jeito que eu pensei agora uma coisa assim, macro e micro, né? A gente tem a sociedade que é feita de várias famílias, que é feita de várias pessoas. Então a gente também pode pensar que essa organização melhor, eu defendo muito, assim, uma psicologia profilática, sabe, Hermínia? Eu acho que esse trabalho que você faz, das entrevistas que a gente está fazendo, que você faz com outras pessoas, a Rádio Roquete Pinto, eu passei a seguir vocês, né? Escuto vários programas. Já assisti a vários, não só os meus. Eu penso que isso é de utilidade mesmo, de saúde pública, porque você vai fazer as pessoas refletirem, você vai fazer alguém que está achando que tem um filho só mal educado, que também é isso, mal educado, também tem a família que está educando mal. Eu gosto sempre de frisar, ninguém está sozinho. As dificuldades, elas são relacionais. A pessoa apresenta dificuldade também, mas é sempre uma maneira como a gente se relaciona. Então, eu penso que se você, do micro, você vai influenciar o macro, né? Quanto mais, se você chega e diz para a escola, eu quero um apoio aqui de vocês. Se a escola diz para a família, eu quero um apoio de vocês, já fez uma parceria. Vamos procurar um profissional para a gente avaliar o quanto que essa criança, na verdade, está ganhando espaço, porque ela está apoiada no ombro dos avós, porque tem uma questão aí de uma disfunção familiar que está fazendo essa criança parecer, inclusive, mas ela não chega a ter um transtorno. Então, eu penso que, para pensar em tempo, a gente diminui muito o tempo do tratamento quando mais pessoas que podem ajudar estão envolvidas. Com certeza.
Ô, Sandra, queria que você deixasse aí, então, o teu Instagram, site, como as pessoas podem ter acesso ao teu trabalho. Então, o CGT, C de cão, G de gato, T de tatu, Sandra Salomão. A gente divulga e tem o CGT Clínica Sandra Salomão. A gente tem dois. Um que é mais para curso, capacitação, e o outro é mais de ter informações sobre psicoterapia. E eu não tenho o jeito mesmo, não tenho a data da jornada, mas a gente vai fazer uma jornada, vai estar lá no Instagram. O nome dela vai ser Sociedade do Cansaço, Ajustamentos Criativos da Contemporaneidade. O nome está pomposo, mas o que a gente vai falar é exatamente assim, essa correria, esse ir para lá e para cá. As pessoas que na época que estão criando os filhos, também estão muito ocupados com a sobrevivência, dando conta de trabalho, muitas vezes os avós ainda estão trabalhando, essa rede de suporte a gente não tem muito, né, no sentido social, nem todas as escolas são tempo integral. Então, quais são as adaptações que os jovens, principalmente, estão sofrendo, a pressão que jovens e crianças sofrem, e que ajustamentos que a gente está fazendo. A gente pode estar fazendo esses ajustamentos, inclusive desse transtorno, né? E outros, enfim. É um transtorno, né? Até a palavra é ótima. Então, quem quiser ver a jornada, acho que vai ser bem bacana. E a gente também tem as nossas palestras, às terças-feiras, de 15 em 15 dias, que a gente fala de temas, né, da maternidade, temas da vida que nos afeta no cotidiano. Sandra, obrigada. A gente volta a se falar. Eu quero falar com você um assunto que eu achei muito importante. Eu li um artigo, eu achei muito bacana. Sim. E vou te mandar aí. É sobre a felicidade aos 60 anos. Uma pesquisa que mostrou que as pessoas estão mais felizes a partir dos 60 anos. E a gente vai conversar isso. Eu concordo. Eu com 68 anos concordo totalmente. Vamos falar sobre isso, sim. Com certeza. Um beijo, Sandra. Eu conversei com a psicoterapeuta e professora da PUC-Rio, Sandra Salomão.